Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Gratidão a todo mundo que tá chegando, comentando, deixando seu like, se inscrevendo aqui no Tô Falando. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, gente, hoje eu vou comentar aí um caso que é muito midiático, assim. Tá estourado, todo mundo falando, um fala uma coisa, outro fala outra, que é sobre a Babi Cruz, que é a esposa do Arlindo Cruz. Todo mundo sabe que o Arlindo Cruz teve um problema, um AVC sério, há 6 anos atrás, e ficou aí completamente debilitado. Então, ele não anda, ele não se comunica, ele não fala. Eu acho que como atingiu uma parte muito importante do cérebro dele, ele ouve, mas talvez ele não tenha o discernimento de entender o que está acontecendo em sua volta. Então, ele ouve bem, porém você fala com ele, ele não entende o que a pessoa está falando. Talvez nem com gestos, porque ele só pisca, né? E assim, muito raro ele vira aí o pescoço. É uma situação quase que estado vegetativo, porque a pessoa não se comunica, né? Não tem expressão nenhuma. Então, aí a Babi Cruz, ela revelou que ela tá namorando, que ela conheceu esse namorado nas eleições, né, do ano passado, e se envolveu e resolveu seguir a vida dela. Uma coisa que eu não entendo, acho que não seria necessário, por que ela trouxe isso para a mídia? Qual é a intenção dela tornar isso público? Não precisava. Ela poderia se manter ali, como ela sempre foi, discreta, ali com o marido dela, com os filhos dela. Aí ela trouxe isso para a mídia, explodiu, né? Aí todo mundo, um fala uma coisa, que ela tá certa, que ela tem que viver a vida dela, outros falam que é um absurdo, ela tá com um amante, nananana. A minha visão sobre isso, o que eu penso, realmente, o Arlindo Cruz, né, a possibilidade aí de ele voltar a se comunicar, a falar, isso não existe, né? Perante a medicina é inconcebível por conta da parte do cérebro que foi afetada. Segundo, ele está vivo, independentemente dele estar entendendo o que está acontecendo na sua volta, porque por muitas vezes nem mesmo os médicos têm a real dimensão de qual é o grau de entendimento de uma pessoa que está com um problema como o do Arlindo Cruz. Eu cheguei a ouvir quando a minha irmã, eu tenho uma irmã que eu perdi ela, nós perdemos por um câncer no cérebro, foi muito sério, muito grave, e a gente chegou a perguntar para os médicos qual era o nível de entendimento dela, e os médicos falaram que não sabiam. Então, eles não sabiam se ela estava ouvindo, se ela estava entendendo o que a gente falava, enfim. Como não se sabe, ou mesmo que se soubesse o grau de entendimento do Arlindo Cruz, eu acho que o correto, na minha visão, seria a Babi pedir o divórcio, um exemplo que eu vou dar aqui, que a turma aí tem gente que fala que a esposa do Zezé, a Graciele, não é esposa, é esposa. Porque eles fizeram tudo certinho, ele foi lá na justiça, pediu a separação, ele se separou da Zilu, foi dividido, né, os bens foram divididos, ponto, vida que segue. A Graciele hoje é a esposa dele. A Babi Cruz, não dá para dizer que esse novo namorado é marido, nada. Primeiro, eu acho que falta o respeito por conta do Arlindo estar vivo.
como eu já falei, independentemente do grau de consciência dele, ele está vivo. Então, eu acho que isso, aí sim dá para falar que ela tem um amante. Que ela tá, mas ela tem que seguir a vida dela. Tem, obviamente. Vai lá, pede a separação. Porque a pessoa, ela falou, né? A pessoa que eu trouxer para conviver comigo vai ter que ter como prioridade o Arlindo. Não acho isso legal, não. Como que os filhos vão conviver com ela, com uma pessoa que ela traz para dentro da casa dela, com o pai ali, estando ali acamado, e às vezes ele vai para o jardim na cadeira de roda e vai... Não tem condições, gente. Então, é uma coisa que se tornou aí uma explosão midiática por um motivo só. Por conta do Arlindo estar presente. Então, ele está presente. Não interessa o nível de consciência, ele é vivo. Então, aí sim cabe o termo de a pessoa que está com a Babi Cruz ser dito como amante, é amante dela. Então, ela tá com um amante. Sim, ela não se separou. Aí cai por terra também aquela história, não, a palavra da Bíblia, até que a morte o separe, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Isso também não vale de bulhufas. Eu sou a favor de uma mulher ficar casada com uma pessoa que ela tá infeliz, ou esses homens que são agressores, ou mesmo as mulheres que são agressoras, que tem das duas partes. Não, eu não sou a favor. Eu sou a favor, sim, do divórcio em muitos casos. Você não tem que estar infeliz com uma pessoa e se manter ali pro resto da vida, porque eu acho que Deus não quer nada disso para ninguém. Ele não quer a tua infelicidade, ele quer a sua felicidade. Como filhos dele, ele quer que a gente seja feliz. O que não cabe aí é a promiscuidade. Eu acho que aí sim. Aí a turma confunde muito o que é liberdade com promiscuidade. Acho que a Babi Cruz deveria repensar isso. Deveria sim, agora, vir para a mídia e se corrigir. Até porque os filhos dela já deixaram de seguir ela no Instagram, então já está envolvendo aí filho que, por deixarem de seguir ela no Instagram, isso mostra, né, que eles são contra a mãe, que eles são contra o fato da mãe estar se envolvendo com alguém, com a presença do pai ali. Então, gente, é o que eu falo, a presença, ele está ali presente, ele está vivo. É uma pessoa que, sabe, se a gente não tem noção do nível de consciência, de repente ele entende, de repente ele não entende. Então, eu acho que ela deveria rever esse conceito dela, de trazer uma pessoa para dentro de casa. Eu acho que isso não vai acontecer por conta dos filhos. Primeiro porque esse cara, né, esse suposto namorado dela aí, já vai ter direito aos bens do Arlindo. Então, isso pode pesar na herança, que seria dos filhos e dela própria. Agora, se ela procura justiça, se separa, nos separamos, aí dividiu, isso é dela, isso é dele. A partir daquele momento que ela se relaciona com outra pessoa, aí sim ele vai entrar ele vai ter direito, mas a parte dela, não do que se refere aos filhos e nem ao Arlindo Cruz. Então, gente, é um caso que é fácil das pessoas verem, e não precisa ficar nem atacando ela, que ela é isso, que ela é aquilo. Não, ela só não tá sabendo lidar com a situação. Ela veio ali falar que tá namorando, mas, cara, peraí. Aí ninguém entendeu, sabe? Por quê? Por conta dela tá casada. Então, enquanto casada, ela é, sim, esposa do Arlindo. Eu acho que ela tem que ter respeito com a pessoa dele, que tá ali. Agora, a partir do momento que ela saísse, ou ela saísse de casa, ou ela, enfim, se separasse. É a separação, acabou.
aí sim ela poderia ir seguir a vida dela, né, tranquilamente, em paz e ponto final. Mas nessa condição, Babi, fica difícil pra gente. Outra coisa que entrou aí que eu ia tá até aí no título, eu ia esquecer de falar. Aí aparece traição do Arlindo Cruz lá de 1900 e bolinha. Tá, mas por que na época você não falou nada? Por que na época você não se manifestou? Por que na época você não trouxe a público e falar, não aceito, eu não admito, eu quero a separação? Não, isso veio à tona agora. Vocês estão vendo como começa a virar uns merdelê todo? Começa a cheirar, né? Muito mal a história por conta de coisas que vão trazer lá do passado, que ficou lá atrás, que ninguém falou nada, nem ela se manifestou. Tá, ele traiu, mas o que você fez com essa situação? Você preferiu continuar com ele. Tinha um propósito na sua vida, cuidar dele. Você escolheu assim. Então, eu acho que agora ninguém tem que vir ficar trazendo coisas lá de trás, que ele também traiu ela, e que não sei o quê. Isso aí não vai ajudar ela em nada. É o que manda a lei é clara. Separou, fez a divisão da partilha lá dos bens, depois o que ela vai fazer da vida dela, é problema dela. Mas estando ela dentro de casa, cuidando do marido, cuidando, né? Não cabe, gente. Não tem cabimento colocarem ela colocar uma outra pessoa para conviver com o Arlindo na situação que ele se encontra. Então é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.